Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí esse final de semana, segunda-feira de futebol, né? Com jogos interessantes, é verdade, mas com muita coisa legal pra gente conversar, né? Obviamente, também. Se não vim aqui conversar com vocês, se não tivesse uma coisa legal pra gente abordar aqui no vídeo. Mas, meus queridos, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui eu na Rede com Todaro, aqui eu trago análises dos jogos das rodadas, né? Dos campeonatos onde tem times brasileiros da elite jogando. Então, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonatos Estaduais, Mundial, quando tem, Recopa, enfim, tudo eu trago aqui para vocês, pra gente trocar uma ideia bem bacana e conversar a respeito. O vídeo de hoje é sobre a análise das rodadas, né, dessa rodada, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde eu vou dar minha opinião sobre esses 10 jogos aí que fizeram parte dessa rodada, que está começando a esboçar uma certa divisão legal ali, né? Acho que tem alguns intrusos em alguns setores, como o Botafogo, o líder do campeonato, o Corinthians na zona de rebaixamento. Então, assim, acho que ainda tem uma coisas para serem formadas, né? Acho que a partir da 10ª rodada a gente começa a ter uma divisão mais certa de quem vai brigar pelo quê, quais são as 6 equipes que vão brigar para não cair, as 6 que vão brigar pela Libertadores, enfim. A gente começa a ter essa divisão bacana. Mas agora, cara, é só mesmo as equipes jogando e tendo que controlar legal questões de Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Essa semana, inclusive, vai ter, né, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. E você acompanha aqui na Rede Contador a análise desses jogos na sexta-feira. Né? A rodada acaba na quinta, sexta-feira eu trago o vídeo comentando aqui com vocês. Deixa nos comentários se vocês querem que ao invés de trazer um vídeo, ou posso trazer um vídeo também comentando um tema aleatório, se vocês querem que na quarta-feira eu traga um vídeo comentando o meio da rodada, sabe? Em vez de vocês ficarem aqui 16 minutos escutando eu falando sobre a rodada, vocês assistem esse vídeo, né, onde eu comento sobre os primeiros jogos da rodada e depois, no final da rodada, eu faço um catadão junto como que analiso como que foi nessa rodada e os últimos jogos que eu não comentei. Deixem nos comentários se vocês querem assim ou fica esse vídeo mesmo mais longo, tá? Vamos começar então pelo primeiro jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no sábado, né, o confronto entre Curitiba e São Paulo em Curitiba, né, no Paraná. O Curitiba ficou em 1-1, o São Paulo conseguiu fazer um empate no finzinho do jogo. O Coxa saiu na frente com o Bruno Gomes, teve um primeiro tempo até um pouco mais interessante que o do São Paulo, com umas estocadas um pouco mais perigosas, e explorou muito o contra-ataque com o Aleph Manga, que errou demais. Cara, o que perde o gol o Aleph Manga é piada, assim. Ele perdeu muitas oportunidades no primeiro e no segundo tempo, que poderiam ter dado uma tranquilidade absurda pro Coxa no jogo. Acho que se o Coritiba vence essa partida por 3-1, 4-1, não seria demérito, não seria um exagero, mas ficou no 1-1, ficou um empate, e no segundo tempo, cara, como ficou ruim esse jogo. O São Paulo não levou tanto perigo, as jogadas criadas pelo São Paulo aconteciam mais pelo acaso do que por construção mesmo. Né, tanto que o gol do São Paulo sai no desvio, né, do zagueiro do Kusevich, acaba desviando, a bola acaba tirando totalmente o goleiro do Curitiba da jogada e o Marcos Paulo acaba fazendo o gol de empate. Foi um jogo muito abaixo do esperado, jogo muito fraco mesmo, já definindo como vai ser o papel dessas equipes. Né? São Paulo e Curitiba tem tudo para brigar pelo miolo da tabela desse Brasileirão. Também no sábado tivemos, aí sim, cara, um jogaço, um jogo bonito, um jogo gostoso de assistir, que foi Fortaleza e Fluminense, 4-2 por Fortaleza, 6 gols esse duelo. Foi até agora, né? Até agora é o confronto do Brasileirão que mais teve gols, né? Foram 6 nesse jogo. E engraçado, nenhum dos gols foi do Cano, né? Que é um dos artilheiros do brasileiro do Brasil nessa temporada. Mas Thiago Galhardo, Moisés 2 vezes e Hércules fizeram os gols do Leão do PC. Alain e John Kennedy fizeram os gols do Flusão. Esse jogo eu acho que o Fluminense pagou o preço do Diniz ter escalado mal, tá? Eu acho que o Diniz deu uma bobeada aí nessa escalação do Fluminense, né? Optou por ir com um time misto, né? Um time reserva. Achei uma escolha errada, acho que o Fluminense deveria ter ido com um time titular até para manter um bom saldo no Campeonato Brasileiro, mas foi o time reserva, acabou perdendo esse jogo fora de casa, é um jogo fora de casa. Jogos fora de casa no Brasileirão, quando vence, são pontos muito importantes de serem conquistados, mas quando você conquista um empate ou uma derrota, cara, normal isso acontecer. Eu acho que se a gente for pegar os dados, é mais fácil o time perder fora de casa do que você ganhar. Mas é óbvio que o Fortaleza, eu espero que o Fortaleza continue nessa
nessa tomada aí, né, de conquistar pontos importantes, de jogar bem e brigar por uma Libertadores. Eu acho que o time merece uma vaga direta para a Libertadores, né, uma vaga mais tranquila do que brigar pela pré novamente. E o Fluminense acaba perdendo, então, pontos de uma equipe que possivelmente brigaria com Flusão, né, de uma vaga para Libertadores ou tirando pontos do Fluminense numa possível corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, um resultado, assim, a derrota é normal. O Fluminense não ter jogado tão bem assim no primeiro tempo, talvez nem tanto. Tá? Eu acho que o Fluminense foi engolido pelo Fortaleza na primeira etapa. No segundo tempo, o Fortaleza voltou a fazer 2 gols, né? E aí deu mais tranquilidade pro Leão do PC dominar a partida. Mas, cara, o Fluminense muito aquém no primeiro tempo. No segundo tempo, com as entradas dos titulares, até jogou bem. Mas no primeiro tempo, acho que foi ali que o Fluminense acabou perdendo esse jogo. Também no sábado tivemos um belo jogo, só que só de uma equipe, né? Só o Palmeiras jogou no Derby Paulista, no Allianz Parque. O Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo. Acho que poderia ter saído até mais gols na primeira etapa do que os 2 gols que saíram, né? De Murilo e Rafael Veiga. E no segundo tempo o Palmeiras abaixou um pouco mais as linhas, né? Chamou o Corinthians para o seu campo de defesa. Levou muitos perigos, né, ao gol do Everton, né? O Corinthians só não empatou, acho que por falta de pontaria do Paulinho na etapa final. Acabou fazendo 2-1 com o Piquerez, num gol contra meio bizarro ali. O Roger Guedes cobrou errado o escanteio, a bola foi muito baixa. O lateral palmeirense tentou cortar e mais desviou para trás do que conseguiu realmente cortar a bola. Mas, cara, o Palmeiras estava tanto com o jogo na mão que depois o Corinthians teve 1 ou 2 estocadas ali, oportunidades, e o Palmeiras voltou a controlar a partida. E aí acabou 2-1 para o Palmeiras, que, volta a repetir, poderia ter sido muito mais, tá? O Palmeiras jogou muito melhor do que o Corinthians na primeira etapa, muito mesmo. Parecia que o Palmeiras estava jogando contra um time que está brigando para não cair já na reta final do campeonato, né? Ou um time que já caiu no Brasileirão. O Corinthians não incomodou nem um pouco o Palmeiras no primeiro tempo. Isso é assustador. Principalmente a gente falando de clássico, né? A gente espera que as duas equipes busquem um gol o tempo todo, né? Encurralem o adversário o tempo todo, mas isso não aconteceu no Allianz Parque. Domínio palmeirense na primeira etapa e um equilíbrio na segunda. Também no sábado, o Santos venceu por 3-2 a equipe do América. Mendonça, Eduardo Bauerman e Marcos Leonardo fizeram os gols do Peixe. Ale e Everaldo fizeram os gols do Coelho. Um bom jogo de futebol também. O América saiu na frente, o Santos virou, o América empatou e o Santos fez o 3-2. E o América só não empatou por conta de uma excelente partida do João Paulo. Né? Volta a salvar o Santos, volta a fazer operar milagres na Vila Belmiro e garantir que o Santos some pelo menos 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Os primeiros 3 pontos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, né? Perdeu a primeira rodada, empatou a segunda com o Atlético Mineiro e agora conquista pela primeira vez os primeiros 3 pontos nessa edição do Campeonato Brasileiro. Importante essa vitória, acho que o América também, assim como o Santos, vai brigar pelo meio de tabela, principalmente porque o América ainda está brigando por outras 2 competições e está brigando bem, né? Pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Então, assim, o Santos e o América provavelmente vão estar ali disputando. Acho até que o América é favorito para vencer no retorno o jogo em Minas Gerais do que o Santos. Mas vamos ver, né? Tem muita coisa para rolar até lá. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues fizeram os gols do Cabuloso, uma partida totalmente controlada pelo Cruzeiro. Foi uma aula do Cruzeiro em Bragança Paulista, tá? Jogou muito bem mesmo, até me surpreendeu. Não achava que o Cruzeiro venceria com tanta facilidade assim o Bragantino. No confronto, eu colocava o Cruzeiro como favorito. Não com essa superioridade que foi esse confronto, né? Que esse 3-0, jogando muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo também. Mas venceu por 3-0, que tomara que dê moral, né? Tomara que dê moral, confiança para esse time do Cruzeiro deslanchar nessa temporada, que ainda não aconteceu. Sempre engata, engasga, não vai. Também no sábado, né, todos os mineiros e todos os paulistas jogaram no sábado. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Seria uma reedição da revanche do jogo da Libertadores? Óbvio que não, que vai ter o segundo jogo da Libertadores ainda. O Atlético venceu por 2-1, 2 gols do Hulk com um tornozelo desse tamanho, mas fez os 2 gols. E o Vitor Roque fez o gol do Atlético Paranaense. Cara, um jogo muito equilibrado. Eu senti o Atlético Paranaense melhor do que o Galo, né, na maioria dos momentos da partida. Óbvio que você tem o Hulk e jogadores que possibilitam a bola chegar ao Hulk, né? A gente fala do Paulinho, a gente fala do Denilson, do próprio Patrick, que tem uma qualidade para chegar a bola até o principal jogador do Atlético, desse elenco, facilita a sua vida, né? E o Vitor Roque, infelizmente, nesse jogo em específico,
Eu senti muita falta do Fernandinho, que pode fazer essa ligação entre a defesa, o meio de campo e o ataque. Não teve nesse jogo, né? Ele foi poupado. Então eu senti o Atlético um pouco perdido nessa parte de criação e o Vitor Roque um pouco isolado, né? E aí foi onde ele sentiu essa falta de ter um cara que dê passes para ele, que dê oportunidades para ele decidir o jogo, como foi o jogo na Arena da Baixada, né? O Vitor Roque decidiu a parada lá. Aqui na Independência não aconteceu dessa forma, mas eu senti o Atlético Paranaense melhor, mesmo com poupando alguns titulares, né? Principalmente o ataque foi poupado. Eu senti o Furacão melhor que o Galo nesse duelo. No domingo, tivemos a vitória do Botafogo em cima do Flamengo por 3-2, né, no Clássico Carioca. Léo Pereira fez os 2 gols do Flamengo no jogo. É risório isso, porque até, não precisa nem falar anos, né, mas, sei lá, 4 meses atrás, o Léo Pereira era crucificado no Flamengo e hoje quase se tornou um herói, né, nesse jogo contra o Botafogo no Maracanã. Fez os 2 gols, não foi suficiente, porque o Botafogo jogou muito melhor do que o Flamengo. O Botafogo jogou muito melhor do que o Flamengo. Foi assim, uma avalanche do Botafogo no primeiro tempo, só não fez mais por conta de defesas do Santos, por conta de falta de pontaria, e é impressionante como joga bem Tiquinho Soares. No meu time, eu queria ele como centroavante, porque é um baita do centroavante, é um baita do atacante, fede a gol mesmo, aquele cara que, pô, é chato de você jogar, porque ele vai fazer um gol no seu time, entendeu? Ou vai fazer um gol, ou vai levar muito perigo em várias oportunidades, entendeu? Jogou muito bem mesmo contra o Flamengo. Não é de hoje que o Tiquinho Soares joga bem. Merece todos os créditos, toda essa confiança que o Luiz Castro e a torcida do Botafogo tem em cima dele. É o principal jogador desse time e vem correspondendo, né? Fez 2 gols nesse duelo, um duelo difícil pro Botafogo, né? Tem que celebrar sim esses 3 pontos, porque como eu falei, o Botafogo não é um time que briga pela parte de cima, é um time que briga pela parte de baixo. E você tirar pontos, não só tirar pontos, mas como vencer o seu principal rival na casa do rival, com as torcidas contra você, da forma que foi, cara, é pra dar moral. Mas tomara que o Botafogo continue nessa toada, né? A equipe venceu, é o 7º jogo seguido com vitórias do Botafogo, né? Tomara que dê moral, cara. O Botafogo merece. 7 jogos seguidos sem perder do Botafogo na temporada. Como eu falei, Léo Pereira fez os 2 gols do Flamengo, Tiquinho Soares fez 2 gols e o Danilo Barbosa fez o 3º gol aí do Fogão nesse duelo. Méritos totais do Botafogo. Não vou falar de arbitragem, tá? Eu me recuso a falar disso. Eu acho que é um terreno um pouco perigoso pra gente comentar. Eu senti, mas só pra completar, tá? Foi uma arbitragem um pouco duvidosa no Maracanã. Mas, cara, nada que apague essa boa atuação do Fogão em cima do Mengão. Também no domingo tivemos um jogo bem fraco entre Internacional e Goiás. Fraco assim, o Inter não jogou aquilo que pode ainda jogar na temporada. É uma equipe, assim como eu falei, quem que eu falei? Do Cruzeiro, né, que tá engasgando, que ainda não engatilhou na temporada, o Inter tá a mesma coisa. Parece que o Inter não foi, sabe? Não é aquela equipe que, pô, estreou, tá jogando bem, tá jogando fino, tendo muitas oportunidades, levando perigo, tendo rotatividade dos seus atacantes, trabalhando bem a bola. Não tá. O Inter tá batendo cabeça, não tá conseguindo criar grandes oportunidades. Eu espero um grande desafio para realmente ver como que esse Inter consegue jogar. O Flamengo, talvez um Inter e Fluminense, vai. Eu acho que eu consigo analisar legal esse Inter para ver como que será esse Colorado na temporada. O Flamengo ainda estava naquele processo de troca de técnico, né? O time querendo derrubar treinador, voltando agora o Sampaoli, era o primeiro jogo do Sampaoli, né, na frente da equipe. Então não dá para entender muito, né? O Flamengo acabou de perder pro Botafogo, então não é parâmetro. Mas, cara, não deslanchou. E até na transmissão, o Gustavo Villani falou que o Inter venceu e convenceu. Cara, muito longe disso. O Inter não jogou bem contra o Goiás. O Goiás perdeu, no mínimo, 2 grandes oportunidades no segundo tempo, que só tinha o atleta do Goiás e o gol. Ele perdeu o gol sozinho 2 vezes. O atacante do Goiás fez, se não me engano, foi o Dieguinho e o outro eu não vou lembrar. Mas, cara, foram 2 oportunidades, assim, claríssimas de gol que o Goiás desperdiçou. Se tivesse feito, teria virado o confronto e o Inter teria saído do Beira-Rio ali de camburão. Bem protegido para não ser massacrado pela sua torcida. Outro time que não tá jogando bem ainda, que jogou no domingo, foi o Grêmio, né? O gol do Inter saiu pelo Carlos Depena, um golaço. Aí sim tem qualidade, é um dos melhores jogadores do Inter desde a temporada passada. Mas vem oscilando bastante essa temporada, pelo menos. E em Cuiabá, o Grêmio venceu por 2-1 o Dourado, né? Jogando na Arena Pantanal.
Mas, cara, também não foi aquele time que convenceu. O Cuiabá teve as principais oportunidades no final ali da primeira etapa e no início da segunda etapa, até o Grêmio fazer o seu segundo gol. É... E, cara, é impressionante como o Luizito Soares está desconectado desse time. Sabe? Você não vê o Luizito Soares participando realmente das jogadas. Teve um voleio bonito, se entra, seria um golaço, e esse comentário que eu tô fazendo para vocês seria completamente esquecido. Mas, cara, é impressionante como ele tá descolado do time desde a final do Campeonato Gaúcho, né? Quando ele foi decisivo e fez o gol de pênalti. Mas eu sinto ele um pouco destoante, assim, do restante do time do Grêmio. O Vina e o Everton Galdino voltaram a decidir a favor do Grêmio nessa temporada, né? Fizeram uns 2 gols do Imortal. E o Marlon descontou aí pro Cuiabá de cabeça no primeiro tempo. Faltou criatividade do Grêmio, faltou trabalhar essa bola no sistema ofensivo, senti muita falta disso do Imortal nesse jogo fora de casa, mas são pontos fora de casa, tem que se comemorar, tem que celebrar. Não é fácil você vencer lá no Cuiabá por conta do forte calor, da umidade, mas o Grêmio poderia ter jogado melhor, né? Vamos fechar nisso? O Grêmio poderia ter jogado melhor contra o Cuiabá, que é um candidato a ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro. Fechou, estamos aqui, ó, de mão dadas, é isso. Pelo Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco perdeu por 1-0 para o Bahia. O Bahia que era o lanterna do Brasileirão 2023 e venceu o Vasco fora de casa. Foi a primeira vitória do Bahia no Brasileirão. Vinha de 2 derrotas seguidas, venceu o Vasco agora. E o Vasco vinha de 2 resultadaços, né? Venceu o Atlético Mineiro em Minas Gerais, empatou com o Palmeiras no Maracanã, fazendo 2-0 no primeiro tempo, né? Cara, muito apático esse jogo do Vasco. Muito apático esse jogo do Vasco. Muito abaixo. Cara, sei lá, deu canseira assistir esse jogo do Vasco hoje, tá? O primeiro tempo foi bom, porque eu achei, assim, o primeiro tempo foi bom porque as duas equipes buscaram um gol o tempo todo. Depois que você tem 1-0 no placar, que foi o caso do Bahia, você recua, espera o seu adversário e vai explorando os contra-ataques. E o Bahia teve muitos contra-ataques na segunda etapa que desperdiçou, né? O Bahia foi quem teve as principais oportunidades no segundo tempo e o Vasco pouco incomodou, assim, pouco mesmo. O zagueiro do Vasco chegava na metade do meio de campo ali, já cruzava a bola na área esperando que o Pedro Raul fizesse alguma coisa. Muito pouco mesmo. O Vasco pode e tem que apresentar mais futebol para permanecer na Série A. Hoje eu nem falo mais que o Vasco não vai brigar para não cair. Porque se essa for a tônica do Vasco nesse Brasileirão, cara, vai passar um perrengue danado, porque nesse duelo contra o Bahia, já perdeu pontos com um adversário direto. E aí, como que vai recuperar esses 3 pontos? O Bahia vai ter que perder lá na Bahia contra o próprio Vasco. O Vasco vai ter cacife para jogar lá na Bahia e ganhar do Esquadrão de Aço? Veremos, né, no retorno do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, meus queridos. Essa rodada fica esse saldo. Eu acho que as equipes estão se ajeitando ainda, né? O Corinthians acabou de contratar o Luxemburgo para a situação técnico nessa temporada. Temos muitos jogos interessantes ainda para acontecer, né? Ainda vamos ter Palmeiras e Flamengo, vamos ter Fluminense e Flamengo, vamos ter Fluminense e Atlético, que são as equipes que estão brigando que eu acredito que vão brigar pelo topo da tabela, mas eu acho que essas equipes ainda estão se ajeitando, né, nesse Campeonato Brasileiro. Até tudo se organizar certinho ali na tabela leva tempo. Mas é interessante a gente ver o Botafogo, né? É o melhor início do Fogão na era dos pontos corridos. 3 jogos, 3 vitórias. E o Botafogo não vencia o Flamengo desde 2013, cara. Quando o Seedorf era o meio-campista camisa 10 do Fogão. Cara, interessantíssimo, né? Desde 2013. Vai fazer 10 anos aí que o Botafogo não ganhava do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, meus queridos. Agradeço demais a presença de vocês até aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal, que você será sempre muito bem-vindo ao Na Rede Contratada. Fechou? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.